Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação em C++, utilizando o Qt. Então até agora nós falamos sobre vários aspectos, né, da linguagem de programação, desde a declaração de variáveis, controle de fluxo, utilizando if, else, utilizando for, while, do while. Falamos sobre funções. E agora nós vamos falar um pouco sobre namespace. Então os namespace, eles permitem agrupar entidades nomeadas, ou seja, variáveis, funções, classes, structs, que de outra maneira eles teriam um escopo global. Então a gente vai dar a ela um escopo de um namespace, ou seja, vai dar um nome para um conjunto de funções, um conjunto de variáveis e tipos. Então isso permite que a gente organize os elementos do programa em diferentes escopos lógicos, referenciados por nome. Então vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Vamos criar dois escopos nomeados. Um vai ser círculo e outro vai ser quadrado, por exemplo. Então namespace, criamos aqui um escopo. E esse escopo vai se chamar círculo. Vamos criar um segundo namespace. E o nome desse escopo aqui vai ser quadrado. Então no primeiro escopo a gente vai criar... No primeiro escopo a gente vai criar uma variável π, que ela vai ser igual a 3.14, e vamos criar uma função área, por exemplo. E aqui a gente vai ter int r. Vamos dizer que a área não ser um número inteiro, vai ser um número double. Área e double R. Então vamos criar aqui nossa função e ela vai retornar duas vezes π vezes R. E dentro de quadrado, a gente só vai criar a função área. Que vai receber também um parâmetro, só que esse parâmetro vai ser o lado. Então ele vai retornar aqui, returne lado vezes lado. Então aqui a gente criou dois escopos, um escopo chamado círculo, outro escopo chamado quadrado. O primeiro escopo círculo ele tem o valor da constante π e tem a área, enquanto o segundo só tem a área. A gente entende que quando tirar a área do quadrado, a gente vai calcular um valor diferente de quando a gente tirar um valor do círculo. Se a gente tivesse criado um escopo, a gente não saberia a quem pertence cada área, né? Se fosse uma pessoa leiga. Falo isso no sentido generalista de qualquer outra função que a gente venha a utilizar. Então a gente vai utilizar aqui std cout e vamos chamar as funções e os parâmetros que tem em cada escopo. Então círculo é o escopo, do mesmo jeito que a gente fez lá o std cout, a gente chama o círculo e podemos chamar o π, mostrar o valor de π e o valor de área. Então vamos colocar aqui para organizar uma quebra de linha.
Então, dentro de círculo, a gente também tem a área, e aí a gente tem que colocar um valor qualquer, 10, por exemplo. Para o valor do raio. E no terceiro caso, a gente vai acessar o escopo do quadrado. O quadrado tem a área seria 100. 10, do mesmo jeito que a área do círculo, por exemplo. Então, se a gente executar, a gente pode perceber que guardamos dentro de um escopo, né, organizamos as características do círculo, né, dentro de um único namespace. Então, sempre que eu quiser utilizar alguma coisa pertencente a círculo, alguma característica do círculo, seu perímetro, sua área, fazer algum cálculo mais complexo com esse círculo, eu tenho um namespace que organizou tudo que tem e tudo que existe sobre ele. Então, isso é uma maneira de a gente organizar o nosso código, colocando dentro de um único código, de um único canto, todas as funções e todos os valores que a gente precisa para calcular um determinado conjunto de coisas, né? Então, isso aqui é um conceito prévio, né, do que a gente vai utilizar mais à frente, as classes, structs, e também pode ser utilizado conjuntamente com esses conceitos, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre vetores, certo? Acesso a vetores. Depois vamos falar sobre as matrizes. A gente vai trabalhar com vetores juntando com for. Vamos fazer alguns exemplos com matrizes e depois vamos falar sobre ponteiros. Então, até lá.